No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda carteirinha com fecho da vovó. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda carteira com fecho da vovó. Olha só, ela é uma graça, super bonita. Essa aqui é pequenininha, mas eu vou te ensinar como a medir o fecho e utilizar diversos tamanhos. Então vocês vão poder utilizar diversos tamanhos de fecho da vovó para fazer carteiras, bolsas, niqueleiras pequenininhas assim, não é bacana? Também vou te ensinar como utilizar e fazer molde para esse fechinho aqui, ó, que é arredondado. Ele é bem diferente do fechinho quadrado que eu mostrei anteriormente. Então, se você gosta de costura criativa, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa like, comentários e sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui. Lembrando que a lista de materiais vai estar na descrição do vídeo. E todo o material dessa aula de hoje você encontra no site da Belo Pano, www.belopano.com.br. Se você gosta desse mundo criativo, não esquece de me seguir também lá no Instagram, @julibete. Lá eu mostro um pouco de tudo que eu ensino para vocês aqui no canal. Várias dicas diariamente eu divido com vocês lá, tá certo? Então agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, então eu vou iniciar mostrando para vocês as opções de fechos que a gente tem da vovó, tá? O quadrado, que é esse quadradinho aqui retangular, e nós temos o fecho arredondado, tá? E esses fechos existem de diversos tamanhos, maiores, tá? 5, 10 centímetros maior, até para fazer carteiras e bolsas, tanto um quanto o outro. Eu vou ensinar para vocês como a gente faz as medidas, tá? De cada fecho, para que a gente possa utilizar qualquer fecho da vovó, de qualquer tamanho, tá? Então a gente não vai mais ter problema de ter uma medida específica de uma bolsa ou de uma carteira e que a gente não consiga reproduzir se não encontrar o fechinho exato para aquela peça, tá? Eu vou começar explicando por esse retangular quadradinho aqui, tá? Como que a gente deve fazer. Então vamos lá, primeiro de tudo a gente vai pegar o fecho que a gente tiver e vamos medir, tá, toda a extensão dele de uma ponta até a outra, tá? Nesse caso aqui, ó, de uma pontinha até a outra, ó. Ele tem 17 centímetros, tá? Então o que a gente vai fazer com essa medida? Nós vamos pegar uma régua, pegar uma folha de papel qualquer para tirar o molde, tá? Se vocês tiverem aquelas folhas milimetradas também pode ser, e eu vou fazer um risco, tá? De 17 centímetros aqui, que é a medida do meu fecho, tá? Eu até posso anotar aqui em cima 17 centímetros, que eu sei que é a medida desse fecho, e posso até ter um molde pronto já, tá? A partir disso, a gente precisa saber quanto que nós vamos, que tamanho vai ser a nossa carteira. Claro que é tudo proporcional, gente, e essa aqui não tem uma medida exata, a gente tem que ir pela proporção do fecho, tá? Esse fecho é um fecho pequeno, então eu acredito que ela pode ser de uns 9, 10 centímetros, essa carteirinha, não mais do que isso. Então eu vou marcar 9 centímetros e mais 1 centímetro para costura na parte superior. A gente sabe que a costura não é 1 centímetro, ou é 0,5 ou 0,75, dependendo da máquina, mas vamos arredondar para 1 centímetro para facilitar. Então, ó, vou marcar
9, que eu quero que ela fique pronta, mais 1 centímetro da costura, 10. A partir dessa medida de 10, eu quero fazer uma caixa de leite para essa minha carteirinha, tá? Tem a possibilidade de a gente fazer de 10, o retângulo aqui, arredondar as pontas e pronto, tá pronto o nosso molde. A gente só vai costurar direito com direito, desvirar e aplicar o fecho. Mas, neste caso, eu quero fazer caixa de leite. Então, a partir dos 10 centímetros, eu vou fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Vou marcar, ó, 10 mais 3, 13 centímetros. A partir dos 13 centímetros, vou fazer um outro risco de 17 aqui para fechar o meu retângulo, tá? Do molde, ó. Vou fechar as pontas aqui. E a ponta aqui. Fechando essas pontas, agora eu vou fazer a medida da minha caixa de leite de 3 centímetros aqui. Vou fazer a marcação, ó. Depois vocês podem tirar esse molde num papel pardo, enfim, naquilo que vocês têm o hábito de trabalhar, num papel mais grosso, e guardar esses moldes aqui para quando fizerem as carteirinhas já tá pronto com as medidas do fecho. Ó, neste caso eu já deixei o meu pronto aqui, já recortei, ó, tá aqui. Eu gosto já de colocar o que eu preciso cortar para fazer essa carteira. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido do forro, tá? E 2 vezes na manta que eu escolher para fazer essa peça. Como o fecho é de metal e é pesadinho, eu gosto sempre de ter uma estrutura maior na parte de baixo do tecido. Então, eu utilizo a manta, aquela estruturadora de bolsa, ou uma manta mais grossa, ou vocês podem utilizar também uma entretela colante com uma manta R1, se não tiver uma manta mais grossinha para dar uma estruturação melhor, tá? Mas neste caso, depois eu mostro para vocês qual foi a manta que eu utilizei para fazer esse fechinho, tá? Então, este aqui, o quadradinho, tá pronto. A gente pode usar essa mesma técnica para fazer qualquer tamanho de fecho da vovó, que seja esse retangular aqui. Agora, então, vou explicar como a gente faz o molde para carteirinha com fecho da vovó nesse modelinho arredondado aqui. É um pouquinho diferente do anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar o centro da minha folha, tá? Eu já dobrei aqui ao meio para vincar o centro. Vou marcar com um risco aqui. Vou achar o centro do meu fecho, normalmente é onde a gente tem o clique do fecho, ó. Esse seria o centro, tá? Do meu fechinho da vovó. Então, eu vou largar ali o final do coração, ali, e vou desenhar esse fechinho aqui no meu papel. Desenhado, ele finaliza aqui e aqui. Portanto, vou fazer um risco aqui para indicar aonde finaliza o meu fecho, dos dois lados. Ó, tá? Finalizado aqui, lembrando que a gente consegue fazer com qualquer tamanho de fecho arredondado, desde que a gente marque o centro, desenhe o fecho, marque as laterais. Agora, essa medida que eu vou passar para vocês agora, ela é uma medida padrão, assim. Normalmente, na verdade, assim, todas as vezes que eu fiz fecho da vovó arredondado, eu uso essa medida para as laterais, para aumentar, porque a gente precisa fazer com que trabalhe o nosso fecho da vovó nesse arredondado, diferente do outro que já tá embutida essa medida
de tecido aqui. O arredondado eu preciso de mais espaço. Então, o que que eu vou fazer? Vou marcar 2,5 centímetros da lateral esquerda e da lateral direita. Ó, marcando esses 2,5 centímetros, vou fazer mais um risco de referência aqui. E aqui. Essa medida de 2,5 centímetros com o meu fecho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? No fechinho quadrado, eu tenho o vértice, tá? Onde começa a curva, tá? E inicia a lateral aqui, eu consigo saber. Já no arredondado, eu não tenho essa informação. Então, eu mais ou menos, tá? Faço um vértice aqui, quando como ele é todo curvado, onde ele começa a descer para a lateral. Então, mais ou menos acredito que é por aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma medida agora, vou largar meu dedo aqui em cima e vou trabalhar esse fecho sem que ele saia, ó, sem que o meu vértice aqui imaginário saia de cima do risco que eu havia feito ali. E o que que eu vou fazer agora? Então, vou fazer uma marcação de até onde vem esse meu fecho, ó. Mais ou menos aqui, tá? Eu não preciso fazer essa marcação do outro lado, porque eu posso dobrar minha folha ao meio. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dar um pequeno... Vou juntar o centro do meu fecho até essa marcação que eu fiz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vindo aqui, ó, e vou arredondando, tá? De forma que fique como se fosse uma peça arredondada aqui, ó. Tá? Em cima desta marcação aqui, posso dobrar depois, ó, e cortar nesse formato mesmo aqui, ó, que vem. Vou dar um acabamento um pouco melhor porque ficou grosso aqui. Mas é esse o intuito, ó, que a gente venha do centro até a marcação, tá? Então, agora o que que a gente vai fazer? Esse fecho tem quase a mesma medida desse, ó, pouca diferença. Então, como ele é arredondado, eu imagino também que a carteira não possa passar muito de 10, 12 centímetros de tamanho proporcionalmente para baixo, lembrando que a gente sempre tem que fazer pela proporção do fecho. Então, eu vou marcar aqui, ó, da parte superior, tá? 11 centímetros mais um da costura, lembrando que também tem um da costura. E mais 3 da caixinha de leite, que é a mesma medida. Vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz a anterior. Já vou desenhar minha caixinha de leite aqui também. E agora, então, eu vou dobrar e já vou fazer o corte. Eu já volto para mostrar como que fica o molde da carteira arredondada para vocês. Tá prontinho o molde, então, da nossa carteirinha redonda. Vocês podem ver, ó, ele fica com aquela parte ali, ó, tá? Ela tem que vir do centro até aquela lateral e aqui a mesma coisa. O que não pode é faltar, tá, tecido aqui nas laterais, porque a gente vai ficar com 0,75 de costura aqui ou 0,5 e a gente precisa ainda do jogo da abertura da carteira. Então, ela tem que sobrar um tantinho ali para cada lado para dar esse jogo para a carteira. Mas então, normalmente a gente faz essa medida para os fechinhos arredondados, a gente faz o molde dessa forma, tá? Eu só queria mostrar para vocês que é um pouco diferente do retangular, tá? Então, agora a gente vai trabalhar.
eu vou ensinar como fazer esse do fecho quadradinho para vocês. Eu já cortei aqui o meu tecido com a manta, tá? Já trabalhei aqui uma manta mais estruturada. Essa manta aqui é a manta estruturadora que eu uso para quase todas as minhas bolsas, tanto essa quanto a espuma, tá? Depende que tipo de peça eu vou fazer, mas nesse caso, como o fecho ele é de metal, a gente precisa dar uma estruturação um pouco maior para a bolsa. Eu acho que fica melhor, não pesa tanto, porque se a gente faz muito molenguinho acaba afundando o fecho, tá? Então, já cortei 2 vezes no tecido principal com a manta, já tá matelaçado, e 2 vezes no tecido do forro também, tá? Pra gente fazer aqui. O que a gente vai precisar além disso para confeccionar essa carteirinha? A gente vai precisar de uma linha de pesponto, é uma linha um pouco mais grossa, depois pra gente dar o acabamento no fecho, tá? Nós vamos precisar de uma agulha um pouco grossa, ó, mais grossinha, e que ela tenha uma abertura boa aqui pra gente poder passar a linha que é um pouco mais grossinha. Eu também gosto muito para ajudar na hora de encaixar, tá? De assentar a peça, usar esse furador aqui, esse agulhão, vai ser uma peça bem importante. Se não tiver esse aqui, a gente pode ir com a própria tesoura, uma tesoura que tem uma ponta um pouquinho mais fina, só aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não rasgar o tecido, tá? Eu também vou utilizar esses fixadores aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês como é que utiliza. Isso aqui é muito bom na hora que a gente usa com o fechinho da vovó aqui antes de começar a costurar, pra fixar, pra prender. É como se fosse um alfinete, tá? Então é isso aí. Agora então a gente vai pra máquina pra fechar essa carteira da vovó. Então, agora eu já tô com o meu forro e a minha parte principal cortados. O que eu vou fazer? Vou colocar direito com direito, ó, exatamente assim, da minha carteirinha. Vou colocar uns grampos aqui. E aí vamos costurar, tá? Aonde que a gente vai costurar? Vamos costurar as laterais e o fundo, e depois nós vamos fechar a caixa de leite, tá? Mesma coisa a gente vai fazer com a parte do forro, tá? Colocar direito com direito, também fechar as laterais e o fundo e depois fechar a caixa de leite. A gente vai fechar separadamente cada uma das peças e depois a gente monta. Agora vou fechar a caixinha de leite da mesma forma. Pronto, então a parte externa tá pronta. Agora então nós vamos fazer a parte do forro, fechar as laterais e o fundo. Aqui no fundo, a gente vai deixar uma pequena aberturinha. Vamos fechar um pedacinho aqui, porque a gente vai desvirar depois a peça por esse fundo, tá? Então, vou fechar as laterais aqui. Como é uma peça pequenininha, eu não vou nem alfinetar, vou direto para a máquina. E lembrando que eu usei todas as costuras aqui, um pé de máquina, tá? Pronto, ó, deixei uma abertura aqui. E agora vou fechar a caixinha de leite também da mesma forma que a parte externa. Ó, já desvirei a parte externa, vou conferir as costuras para ver se costurou tudo. E agora, então, o que eu vou fazer? Vou vestir, ó, o meu forro, ele tá ainda do lado avesso, mas eu vou vestir ele do lado de fora da minha peça pronta. Vou juntar aqui as costuras laterais,
tá? Ó, pra ficar bem certinho. Aqui a gente pode alfinetar assim, usar um grampinho, enfim, pra depois a costura ficar bem certinha aqui na lateral. Mesma coisa do outro lado, ó. Alinhamos toda a parte superior, ó. E agora nós vamos fechar toda essa parte aqui da peça, tá? Mesma medida de costura, um pé de máquina. Pronto, agora eu vou desvirar por esta parte que a gente deixou aberta do meu forro, tá? Como eu optei por uma manta mais grossinha, agora tem que ter cuidado para não rasgar o tecido, tá? Então, eu vou desvirar e eu já mostro para vocês como ficou. Pronto, ó, já conferi a parte superior, costurou tudo. Agora eu vou fechar essa abertura aqui, já vou deixar pronta a parte interna da minha bolsa. Fechar com uma costurinha. Para quem preferir, pode fechar a mão também. Agora, então, o que a gente vai fazer? Vou colocar pro lado de dentro bem o meu forro aqui. Vou ajeitar toda essa parte aqui, colocar alguns grampinhos e vou rebater uma costura aqui fininha, tá? Só pra assentar essa parte, principalmente porque a gente colocou manta, tá? Pra ficar mais baixinha essa parte, pra depois a gente poder encaixar no fechinho. Prontinho, agora a parte de baixo do nosso fechinho tá pronta. Agora o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos pegar o fechinho da vovó, vamos abrir, tá? E nós vamos encaixar esse fecho aqui, tá? Na verdade, nós vamos encaixar na peça. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar que a costura lateral é o centro do nosso parafuso aqui, ó, tá? Da parte que a gente fecha e abre, ó, o fechinho. Então, a gente vai colocar exatamente centralizado ali, tá? Aqui a gente usa o agulhão, como eu falei pra vocês, ó, pra assentar na parte interna do fecho, tá? A gente tem que colocar essa bordinha pra dentro do fecho. Alinhar aqui, ó, bem direitinho essa lateral pra gente poder ajustar. Ó, entrou quase toda aquela parte da costura, ficou pro lado de dentro do nosso fechinho, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, por isso que é importante a gente ter o auxílio de uma coisa pontiaguda assim, ó, que a gente vai encaixando dentro do fecho. Aqui eu ia utilizar aqueles brinquinhos, aquele fecho fixador, mas eu achei melhor mostrar para vocês de uma forma que nem todo mundo tem aquilo, então de uma forma mais simples, tá?
Mas esse fixador, ele funciona de que jeito? É que nem um brinco, ó, ele tem uma tarraxinha, a gente põe no buraquinho e põe a tarraxinha para segurar. Mas ó, como a manta é grossa, a gente nem precisou disso, ó, ele já encaixou. Então o que a gente vai fazer? Encaixar bem certinho e depois nós vamos costurar. Tem muitas pessoas que gostam de colocar uma colinha ali dentro já para colar o tecido. Eu vou fazer sem cola, eu sempre prefiro trabalhar sem a cola. Dependendo do tipo de cola que a gente põe, acaba manchando, né? Então, vou fazer desta forma que eu sempre faço. Vou acabar de colocar aqui, de introduzir essa parte aqui do fecho. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente faz a parte da costura. Pronto aqui, então, já tô com a parte do fecho e da peça aqui toda introduzida aqui pra dentro, ó, deu bem certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa costurar. Coloquei 2 grampinhos para auxiliar aqui. Peguei a linha de pesponto, ó, que é aquela linha mais grossa. Passei ela simples na agulha, tá? A agulha tem que ser mais grossinha, tá? Inclusive com a abertura maior para poder passar essa linha. Dá um nozinho bem grossinho na ponta, ó, para não escapar. O que eu vou fazer? Agora a gente vai costurar o fecho. Como vocês podem ver, o fecho tem pequenos pontinhos ali, os furinhos, que a gente vai costurar por eles. Então, eu vou começar na parte interna do meu fecho. A gente tem que cuidar para acertar, né, no buraquinho aqui, até a gente acertar o primeiro. Como é muito grosso, eu tô usando um dedal também para auxiliar, porque ele é bem grossinho, ó, ele é difícil, essa parte aqui eu considero a mais chatinha, até a gente acostumar, ó, tá? Então, passei o primeiro, vou entrar no vizinho, ó, no buraquinho vizinho, saiu aqui, vou entrar aqui. Agora eu vou entrar no mesmo buraco que eu saí, ó, vou entrar no mesmo buraco que eu saí. Já vou mostrar para vocês como que tem que ficar, ó. A costurinha, ela tem que ficar assim, ó, um do ladinho do outro, ó, como se estivesse ligando, tá? A costura, ó. Todos os buraquinhos vai ter um ponto, tá? Para ficar mais firme essa nossa costura. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos costurar toda a volta do fecho, tá? Primeiro a gente costura um lado, finaliza aqui, depois inicia o outro. São 2 costuras independentes. Aqui no meio a gente não precisa costurar nada, tá? Então, vou fazer toda essa costura, lembrando que a gente entra no buraquinho, vai pro vizinho do lado de fora, entra no mesmo, vai pro outro vizinho e assim por diante, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês como ela ficou prontinha a costura ao redor. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês como que fica o acabamento, ó, do fechinho. Olha só como fica bonito. Eu não comentei sobre a cor da linha, tá? Eu peguei uma cor mais no tom do fechinho, tá? Para não aparecer tanto por fora, mas olha como fica bonito. E agora eu só vou explicar para vocês como que faz o arremate aqui do final. Ó, saí com a linha ali, vou só pegar uma pontinha aqui do meu tecido do forro e vou dar um nozinho, como um acabamento comum, tá? Vou fazer 2 vezes isso para ficar bem firme. Durante todo o período que a gente fica costurando essa parte aqui, o interessante é a gente ficar com o agulhão também pra ir ajeitando aqui, tá? Porque às vezes a gente, na hora de puxar, manusear, sai uma parte
da nossa bolsa de dentro do fechinho. Então o ideal é a gente sempre ficar com o agulhão do lado para ir ajeitando e também ajeitar do lado de fora, tá? Para ficar bonitinha, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha como ela ficou bonita. Olha o modelinho. Com charme. Então nós já finalizamos a nossa bolsinha com fecho da vovó. Nesse vídeo eu te ensinei como a gente fazer um molde para trabalhar com diversos tamanhos de fecho da vovó e outros formatos também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar um like e me seguir lá também no Instagram, @julibetio. E eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!